galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu estarei fazendo a análise do capítulo 15 de Bone Collection. E lembrando que esse é o último capítulo, o mangá ele já foi cancelado infelizmente. E eu estarei aqui fazendo a análise desse último capítulo, como é que foi esse último capítulo. E também eu vou falar também um pouquinho sobre o motivo do cancelamento. Tudo a minha opinião, né? Por que o mangá foi cancelado, o que levou o mangá a ser cancelado e por que o que faz o mangá ser ou não ser cancelado. Vou tentar ser um pouco breve porque o capítulo não teve tantas coisas e eu também não vou poder estar bolando teorias como eu faço em outras análises porque não vai ter mais capítulo, então eu vou ficar só nisso mesmo. E antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ajudar o canal a estar crescendo cada vez mais. E se você quiser dar alguma opinião sobre algum anime ou mangá que você quer que eu fale aqui no canal, é só deixar aí nos comentários e vamos interagir, vamos conversar uns com os outros. Deixe o seu like e assim ajudar o canal a estar cada vez mais forte, cada vez mais grande. Sem mais demora então, vamos para o vídeo. Então é isso. O Bone Collection, ele foi um mangá curto, 15 capítulos, ele não pôde mostrar nem o seu potencial de verdade. Então vamos falar como é que foi este último capítulo. No último capítulo, o capítulo anterior, no caso 14, eu falei que eu não gostei muito do andamento da história. A história realmente, como a história já estava com seu cancelamento já, ele não tinha mais muito o que fazer. Então praticamente eu acho que nem o autor mais estava se importando, só queria terminar a história mesmo. E acabou que a história, o final dele, eu não gostei muito do final. Acho que o final foi meio chato. Poderia ter caprichado um pouco mais no final. Pelo menos eu, uma pessoa que gostou da obra, do andamento da história, pelo menos, mesmo se fosse cancelado, eu queria pelo menos um final legal, um final que me agradasse. E algo que infelizmente não teve. O capítulo anterior ele terminou com depois da Pária ter se tornado uma humana, e agora estão no casamento dela e do Kazami, e agora os dois vão se casar. E o capítulo já começa com casamento e andamento, e agora foi pedido para os dois se beijarem para assim terminar o casamento. Porém o Kazami ele meio que fica meio lá, meio cá, porque ele com aquele jeito dele de não sabe o que fazer, o que ele vai fazer agora daí diante, depois desse casamento, meio indeciso com a vida. Então, depois os dois eles têm uma pequena discussão lá e já então ele decide então, depois, primeiramente o Kazami ele lembra do seu amigo, que ele se tornou um yokai e por causa disso ele acabou sendo sentenciado à morte. Isso foi explicado no início da obra, no primeiro capítulo. E ele era um amigo muito chegado dele e ele não se portou muito com a aparência dele, por ele ser um yokai, e sempre era um amigo dele. E mesmo todo mundo odiando ele. A Para ela tinha feito a pergunta se o Kazami não queria casar com ela porque odeia ela. Mas então o Kazami, depois de lembrar disso, ele então fala que ele não odeia ela. Então os dois resolvem então ficar juntos, se encerrando o casamento. Depois é mostrado que o Kyubi é levado de volta para o mundo yokai e lá ele vai ficar preso. O Kyubi ele foi o único personagem, na minha opinião, o único personagem, pelo menos nesse final, que realmente agiu como um personagem de uma obra shonen, porque o resto do estava parecendo que era meio na brincadeira. Esses personagens não conquistaram tanto assim, pelo menos não me conquistaram tanto. O Kyubi foi o único personagem que realmente agiu como um personagem de uma obra shonen, e ele acabou sendo o único personagem que se deu mal em toda a obra. O casamento ele se andou e tudo se encerrou. Então agora que a obra ele mostra 5 anos à frente, depois tudo isso ter acontecido, e o Kazami e a Pai agora eles são guia turísticos, acho que se tornaram guia turísticos, e eles levam algumas crianças para conhecer alguns yokais inofensivos e conhecer um pouco do mundo dos yokais. A Luna virou uma celebridade e a Rino foi a única que conseguiu crescer como uma exorcista e se tornou um dos 4 reis exorcistas. Ela ficou bem forte, né? Ela já tinha bastante talento como exorcista, e eu acho que já era esperado que ela se tornasse um dos 4 reis exorcistas. Só esperava pelo menos que o Kazami que é o protagonista e tinha um sonho de se tornar um 4 reis exorcista, pelo menos se tornasse, ou pelo menos, como a obra foi cancelada, pelo menos botar ele como um exorcista forte, mas ele acabou se tornando algo
é bem, como posso dizer, algo normal. Quase um exorcista ele não é mais. E a obra se encerrou por aí. Depois disso tudo que aconteceu, então todos os personagens ficaram de bem e assim encerrou a história. Não foi um dos melhores encerramentos que eu já vi nas obras, mas tem que engolir, né? Agora eu vou falar a minha opinião sobre o porquê de Bone Collection ter sido cancelado, por que ele ter sido um mangá tão fraco em relação a alguns outros que foram lançados também esse ano. Bone Collection ele é uma obra que se caminha bastante em no clichêzão que existe nas obras dos protagonistas que se iniciam fracos, outras vezes são desprezados e que tem uma habilidade apelona, tem um poder forte e acaba tendo um sonho para alcançar e assim vai seguindo a história dele. Esse normalmente é a base de um protagonista shonen, pelo menos na maioria deles. E Bone Connection ele segue quase nesse mesmo rumo, ele segue praticamente nesse rumo. Só que algumas coisas acabaram que deixando os leitores não tão satisfeitos. Eu já vi muitas pessoas falando a respeito da arte que não eram das melhores, as lutas, as coisas, até as piadas que eram botadas não eram muito sem graças e acabou que muitos acabaram desistindo e deixando a obra e largando a obra. Isso acabou prejudicando o mangá. O Bone Collection, o mangá, o volume 1, ele vendeu em torno de 2.500 cópias na primeira semana. Isso é um número péssimo, pior que péssimo, muito ruim. E normalmente um mangá que tem esse tipo de venda praticamente é contado os dias para o seu cancelamento. E foi o que aconteceu. O mangá, ele, a partir desde o momento que teve a sua primeira semana de vendas, o mangá praticamente ele já estava com o seu cancelamento já decidido e foi só esperar até o seu desfecho. Apesar de eu ter falado, mesmo ele seguindo os mesmos rumos de outras obras, como por exemplo eu falei um pouco sobre Mestre em um vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição caso você queira ver o vídeo sobre Mestre, em que o Mestre ele também teve uns pontos que pode ser considerado um clichê de algumas obras que ele seguiu. E por que Mestre deu certo e Bone não? Foi exatamente esse o ponto que eu falei, que Bone ele acabou sendo um mangá que ninguém conseguia levar a sério por conta da sua arte, por conta das suas piadas, as lutas que não eram tão sérias. Eu mesmo, pelo menos nesse final, e em alguns momentos também parecia que o autor não levava as lutas muito a sério e a comédia sempre quebrava todos os momentos sérios que tinha e isso acabava aqui deixando a obra chata. E isso realmente, como o Bone Collection, mesmo ele não sendo uma obra voltada 100% para batalhas e lutas, arcos sérios, ele acabou deixando a desejar nesses momentos. E muitos leitores eles gostam desse tipo de coisa, das lutas sérias, momentos bem sérios na obra, mas isso acabou deixando por desejar. Como consequência de tudo isso, a obra acabou que sendo cancelada e não tendo nem oportunidade de continuar expandir a sua obra, continuar a entregar tudo que o autor queria entregar nessa obra. Mas ainda temos outros mangás novatos, temos a remessa que saiu, o Ayakashi Triangle, Hakaishi no Magu-chan, Shakunesu no Kanai e Boku to Roboku. São esses 4 mangás. Eu fiz um vídeo falando sobre o que eu achei dos quatro mangás. E vai ter agora, a partir dessa semana, na verdade começou semana passada, uma nova leva de mangás que vai estar lançando. Já está em lançamento, já está lançando, cada semana vai lançar um. E vamos ver agora se algum desses mangás pode dar certo, pode cobrir esses mangás que não deram tão certo, que não deram tão certo e foram cancelados. Agora é só esperar para ver esses mangás, essas obras. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você não deixou lá no início, deixa agora aqui, caso você já se esqueceu. E se inscreva no canal, caso você também já tenha esquecido. Assim, eu já tô lembrando você, já desce e deixa o seu like e se inscreva no canal. E assim nosso canal possa estar crescendo cada vez mais e assim alcançando cada vez mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio e a gente então se vê no próximo vídeo.